Vou deixar o chat aqui do meu ladinho, aí eu consigo ver se vocês interagem comigo pelo chat, tá? Aquele mesmo esquema, eu vou resolver uma série de exercícios aqui hoje de renda fixa, tá? Então fiquem à vontade aí para participar, para tirar dúvidas, beleza? Só não fiquem com dúvidas. Combinado? Deixa eu só arrumar minha luzinha aqui. Muito bem. Oi. Vou compartilhar aqui com vocês. Muito bem, vocês devem estar vendo a minha lousa aí. Se não estiverem, já gritem, me deem um oi aqui, um salve preocupado para que eu saiba que vocês não estão vendo, tá bom? Deixa eu colocar o chat aqui no lugar onde eu possa ver direitinho. Muito bom. Beleza, Paula? Obrigado aí pelo feedback. Tá tudo em ordem. Vamos para cima, então. Olha só. Aqui a gente começa um módulo que é o módulo mais parrudo da Serra. É o módulo 3, que vai englobar renda fixa, renda variável e principalmente derivativos, né? Principalmente esses três, tá? Renda fixa, renda variável e derivativos. Aí tem que saber tributação disso tudo também, mas é bem tranquilo, a gente vai fazendo isso aos poucos à medida que vai tendo as matérias, tá certo? Boa, Karina, conseguiu aí, né? Vamos que vamos, então. Olha só. Nossa primeira questão aqui fala a respeito dos dealers, tá certo? Então, qual é o papel dos dealers na distribuição dos títulos públicos ao mercado? Legal? E aí você tem que entender uma coisa, olha só, como é que funciona? Você tem o Banco Central, tá certo? O Banco Central, ele é o operador da política monetária, né? Então, ele pega os títulos do Tesouro Nacional e ele vende esses títulos do Tesouro Nacional para os dealers, certo? Vou tirar aqui o WhatsApp, senão vai ficar me enchendo. Manda aqui para os dealers. Os dealers, eles vão distribuir esses títulos aqui, né, para todo o resto do mercado. Então, isso aqui são os demais participantes, tá certo? Ó, que letra bonita aqui do carecão. Deixa eu caprichar um pouco mais. Demais participantes. Então, qual que é o grande papel dos dealers? É dar essa liquidez em títulos públicos, né? Então, eles, de um modo geral, participam das colocações primárias, né? São leilões, aqui você tem leilões, né? Então, o Banco Central faz leilões desses títulos, os dealers pegam os títulos e os dealers já conversam aqui com esse fundo de investimento, conversa com esse banco, conversa com esse fundo de pensão, vai querer, vai ter título assim e tal, não sei o quê. Aí você entra via dealer, você título, você fundo de pensão, você fundo de investimento, entra via dealer, o dealer compra e revende, né? E passa para os demais participantes esses títulos. Então, é uma forma que o Banco Central tem de atingir de maneira interessante o restante do mercado. Legal? Então, qual é o papel deles? É comprar as colocações primárias de títulos públicos e revender para o mercado secundário. Qual é a diferença entre uma colocação primária e o mercado secundário? Não esquece mais isso aqui que eu vou falar para você, que você vai usar muito em qualquer certificação e na sua vida no mercado financeiro. Numa colocação primária, entra dinheiro para o emissor, tá? Quem que é o emissor de um título público? O Tesouro Nacional, não é? Tesouro Nacional, quando o Banco Central faz uma colocação primária, o dinheiro dos participantes, aqui o dinheiro dos dealers, vai para os cofres do Tesouro Nacional. Beleza? Isso é importante. E o que é uma colocação secundária? É uma colocação na qual, né, uma negociação secundária, é uma negociação na qual o dinheiro pago pelo investidor vai para o investidor antigo. Então, uma troca de donos de participação, assim, né? Não vai para o emissor. O emissor já levou quando ele fez a colocação primária. Estão me entendendo? Tá claro aqui, galera? Tá tudo certo aí? Tudo entendido?
Então tá bom, lembra desse papel dos dealers, tá? De comprar as colocações primárias e revender no mercado secundário. Legal? Vamos lá, vamos para a segunda. O investidor gostaria de investir em títulos pré-fixados por um período mais longo possível e recebendo pagamentos intermediários. Neste contexto, qual é o título público mais adequado para o investidor? Eu me vejo aqui obrigado, né? Nessa hora eu me vejo totalmente obrigado a mostrar para vocês o seguinte. Vamos lá no Tesouro Direto? Vamos lá, Tesouro Direto, olha lá. Tá aqui no jeito já. Preços e taxas dos títulos, tá certo? Então vem comigo aqui, vamos enxergar isso aqui. Bom, você tem que lembrar o seguinte, existe uma nomenclatura dos títulos no Tesouro Direto e existe uma nomenclatura equivalente no mercado profissional, no mercado financeiro de títulos, legal? Então olha só, Tesouro pré-fixado. Tesouro pré-fixado é o que a gente chama de LTN. E o Tesouro pré-fixados com juros semestrais é o que a gente chama de NTNF. Então, originariamente, pessoal, as notas do Tesouro Nacional, NTN alguma coisa, notas do Tesouro Nacional, elas tinham juros semestrais, elas tinham cupons, tá certo? Sempre foi assim. As notas do Tesouro Nacional tinham cupons e as letras não tinham cupons. Então, você tem o Tesouro Prefixado 2026, que é chamada LTN. Então, a LTN, ela é o Tesouro Prefixado, tá certo? Tesouro Prefixado. Beleza, tem que lembrar disso daí. A NTNF, que originariamente, né, as notas sempre tinham cupons, ela é o Tesouro Prefixado com pagamentos semestrais, com cupons, certo? Então, você tem que lembrar disso aqui. Ou seja, aqui nós estamos falando da LTN, quando a gente fala do Tesouro Prefixado, e quando a gente fala do Tesouro Prefixado com juros semestrais, nós estamos falando da NTNF. Então, esses são os dois títulos prefixados que nós temos no mercado. Legal? Então, qual que você tem que marcar? Qual que é a alternativa correta? Manda aí, qual que é a boa? Não vou ficar fazendo sozinho, não. Só eu trabalho aqui. Não. Trabalha junto comigo. Questão número 2, qual que é a correta? Fala, Silvana, é isso aí. É a C, C de cachorrão caramelo. Por quê? Título pré-fixado com pagamentos semestrais, NTNF. Beleza? Que se chama, então, Tesouro pré-fixado com juros semestrais lá no Tesouro Direto. Fechado? Beleza? Boa. Questão 3. Sobre as LFTs, então falou em letra, não tem pagamento de cupom, não tem juros semestrais, tá bom? Considere as seguintes afirmações. Aí você tem que lembrar que LFT, a letra financeira do Tesouro, é o que a gente chama de Tesouro Selic aqui, ó. Tesouro Selic, são essas duas aqui que você está vendo aí no meio, 26 e 29, tá bom? Essas letras, né, esses títulos, eles têm por característica te remunerar, né? Remunerar o investidor. A taxa Selic mais uma taxinha. Como é que chama essa taxinha a mais aí? Como é que a gente chama ela? Escreve aí no chat para mim, só para ver se vocês estão vivos aí. Tirando a Silvana tá viva, já vi que ela tá, mas e o resto aí, cadê? Como é que chama essa taxinha que a gente adiciona à taxa Selic? Tem um nome específico, essa taxa, tá certo? Esse nome específico é o seguinte, se a taxa for positiva, chamar-se-á deságio. Deságio, carecão, você ganha a taxa Selic mais uma pequena porção. Taxa Selic agora está aí na casa, né, dos 13 alguma coisa, 13,15, né? A meta está 13,25, é isso? A que está acontecendo, que é efetiva, está uns 13,15, 13,17. Então, se eu vou ganhar a taxa Selic mais 0,0578 nesse título de 2026, isso quer dizer que hoje eu estaria ganhando 13,20% ao ano, mais 0,0578, 0,06. Então, eu estaria ganhando uns 13,26. Vai ficar bem pertinho da meta, tá vendo? Fica bem pertinho da Selic meta.
Legal? E essa aqui de 2029, um pouquinho mais, ela me paga Selic e um deságio um pouquinho maior. Então é 13,20 mais 0,15, dá uns 13,35. Estão me entendendo? Então você ganha um pouco a mais que a taxa Selic, porque o título está com deságio. Quer dizer que você comprou ele um pouquinho mais barato. Tá certo? Carecão, e se a taxa fosse negativa, fosse Selic menos 0,03? Aí estaria com ágio, estaria pagando mais caro. Você ganharia a Selic menos 0,03. Mas é muito menos? Não, a Selic não está uns 13,20? Menos 0,03, você ganha 13,17. Por isso que a gente fala que é um título pós-fixado, galera, porque o pesado é pós, é Selic. O forte dela é o Selic. Você tem um pouquinho de deságio ou um pouquinho de ágio, dependendo das condições de mercado. Fechou? Beleza? Are you with me? Né? Tá comigo aí? Então tá bom. Então, sobre as LFTs, considere as seguintes afirmações. Vamos lá. Também são chamadas de Tesouro Selic. Certíssimo, tá certo? Muito certo isso aí. 2. São títulos pós-fixados, de baixo risco, indexados à taxa Selic. E já falei aqui, me esgoelei aqui, não sei nem porque eu estou gritando, né? Eu me empolgo, tá certo? Mas é isso. 3. Quando negociados com ágio, apresentam no mercado taxa de negociação negativa. Ah, moleque, falei isso aqui também, tá certo, né? 1, 2 e 3, tudo certo. 1, 2 e 3. C de cachorrão, né? O cachorrão está latindo fervorosamente hoje, ó. C, C e C. Tudo C até agora. Beleza. Dúvidas? Pelo jeito, não, pelo jeito vocês estão quietos hoje, né? Se quer, vocês estão meio deprê, meio para baixo? Manda dúvida aí, manda, tô a fim de responder dúvida aí. É muito tempo, ó. São 7 dias sem dar aula para vocês. Já tô na abstinência, por isso que eu tô animadão, hein? Eu na esperança de que a janela do chat estivesse assim muito curta, por isso que eu não estava vendo vocês participar. Mas vocês não estão participando, não estou vendo porque vocês não estão participando mesmo, né? Boa, Karina, legal. Questão 4, vamos lá. São títulos públicos com remuneração pré-fixada. Você tem que saber. Ó, estamos na parte fácil por enquanto, hein? Olha lá, títulos públicos com remuneração pré. Qual que é a boa e qual que é a correta? Quais são os títulos públicos com remuneração pré-fixada aí? Ah, hoje é só mandar C que você acerta, né? É isso aí, alternativa C, tá? Alternativa C, tem que lembrar disso, LTN e NTNF. Beleza? Olha lá. O investidor pessoa física busca uma aplicação de renda fixa isenta de imposto de renda. Em qual desses produtos o investidor deverá investir? Pessoal, aqui a gente tem que lembrar de algumas coisas, tá? Tem uma coisa que é básica. Mercado imobiliário e o mercado do agronegócio são considerados estratégicos na economia brasileira, tá certo? Esses dois mercados. Então, o que acontece? Existe um esforço para canalizar os recursos para esses dois mercados. Então, o que se criou? Se criou uma sistemática que eu como investidor, sou incentivado a comprar títulos do mercado imobiliário e do agronegócio. Se o título do mercado imobiliário foi emitido por uma securitizadora, sabe como ele chama? Ele chama CRI. Se o título do mercado imobiliário foi emitido por uma instituição financeira, ele chama LCI. CRI é o certificado de recebíveis, porque foi uma securitizadora, certificado de recebíveis imobiliários, tá certo? E a LCI é uma letra de crédito imobiliário. Beleza? Tranquilo? Muito bom. E como é que chama do agronegócio? Quando emitido por uma securitizadora, a do agronegócio vai chamar CRA. Por quê? Porque é recebível do agronegócio. E se for um banco emitindo, vai ser uma LCA. Tudo isso aqui, toda essa poçonhoca aqui, ela é isenta de imposto de renda. Você precisa lembrar disso. Beleza? Tudo isento de imposto de renda. Então, CDB paga imposto de renda, debênture paga imposto de renda, nota comercial paga imposto de renda. CRI
não paga imposto de renda porque é do mercado imobiliário. Fechado? Professor, carecão, e se tivesse lá, debênture incentivada? Se tivesse, teríamos um problema, porque aí teria duas alternativas corretas, porque a debênture incentivada também é isenta de imposto de renda para a pessoa física. Beleza? Mas como só falou debênture, você parte do pressuposto que é uma debênture genérica, comum, assim, igual às outras. Fechado? Paula mandou muito bem, Karina mandou muito bem, alternativa A é a alternativa correta, ok? Fechou? Dúvidas? Não, né? Então, para a próxima. Se estivesse perguntando aqui, quer dizer, se estivesse perguntando, não, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Dos 4 que eu coloquei aqui, quais que tem garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito? Quais tem? Não, desses 4 que eu coloquei aqui, ó. CDB eu sei que tem, mas desses 4 aqui. É que eu não fui claro o suficiente, né? Me refiro a esses 4 que eu coloquei aqui: CRI, LCI, CRA e LCA. Quais que têm garantia do FGC? É isso aí, Paulo. LCI e LCA. Então tem que ser emissão feita por banco, por instituição financeira. Isso aí, Karina. Tá certo? O que a securitizadora emite não tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito do FGC. Fechou? Beleza? Muito bom. Certo investidor busca aplicar seus recursos no produto que tem a menor combinação de risco de crédito e de mercado. Em qual produto esse investidor deverá investir? Qual é a menor combinação entre risco de crédito e risco de mercado? Então, olha só, sempre um risco de crédito baixo quer dizer que ou é título público ou é instituição financeira de primeira linha, tá certo? Sempre isso. E quando a gente está falando de risco de mercado baixo, é que não pode ter flutuação na precificação. Legal? E aí, o que vocês me dizem? Silvana falou que é a alternativa B. Todo mundo concorda? O que vocês acham? Olha só, pensa aqui comigo. Como que funciona? Eu vou colocar primeiro aqui uma LTN, tá certo? LTN. Se eu pegasse uma LTN e ela fosse marcada na curva, o que é marcada na curva, professor? É o seguinte, quando eu compro uma LTN, eu sei que ela vai valer R$ 1.000 no dia do vencimento. Então, eu compro ela por 890, por exemplo, tá? Dependendo da taxa. E aí, o que acontece? Esse 890, ele vai buscar os R$ 1.000. Ele vai buscar os R$ 1.000. Tá certo? Aqui tá 890. Isso aqui é a LTN, tá? Não precisa ter LTN aqui. Entenderam? Pergunto para você, mas vai buscar os R$ 890 assim, do jeito que eu coloquei aí na lousa? Não. Isso é se ela fosse marcada na curva. Mas existe uma coisa que se chama marcação a mercado. O que é isso, ô Barba Branca? O que é essa marcação a mercado? É o seguinte, na prática, eu comprei a LTN a uma taxa, vamos supor aí, de 10,5%. No dia seguinte, ela subiu para 10,60 a taxa. O preço caiu. Quando a taxa sobe, o preço cai. Então, na prática, o preço tem esse comportamento que vocês estão vendo aqui, ó. O preço flutua de acordo com a taxa do mercado. A única certeza que eu tenho é que lá no vencimento vai buscar os R$ 1.000. Mas o caminho não é essa linha reta. O caminho é essa linha aí de altos e baixos. Sempre que a taxa cai, o preço sobe. Sempre que a taxa sobe, o preço cai, no caso da LTN. Tá certo? Ah, olha que interessante. E no caso da LFT? O caso da LFT ela é pós-fixada.
Então, ela vai sempre, um dia após outro, ela tem um dentinho a mais, que é o Selic. Um passinho a mais, um degrauzinho a mais, que é o Selic. Então, no caso da LFT, ela vai fazer isso aqui. Aí sim, ó. Um dia seguinte, ela sempre vale mais que o dia anterior. Então, ele tá em vermelho, LFT está em azul. Tá certo? Qual das duas, então, é menos arriscada? Se eu precisar do dinheiro e eu for vender aqui, olha lá, eu vendo com um lucro interessante, com uma valorização. Agora, se eu tiver na LTN, eu vou ter que vender mais baixo. Ah, mas também você pode vender mais alto. Pois é, risco tanto para cima quanto para baixo. Mas a LTN, ela se torna mais... E se eu tiver que vender aqui, ó, se liga. Perdi dinheiro, tá vendo? Porque a taxa subiu, o preço do papel caiu na marcação a mercado, perdi dinheiro. Tá ficando claro aqui o conceito? Então, qual é menos arriscada? É a LFT, tá certo? Eu queria aqui mostrar uma conta para vocês, só para deixar bem claro isso. Comprei uma LTN, certo? Hoje, a LTN vai vencer daqui 252 dias úteis, tá certo? Eu comprei a uma taxa de 10% ao ano. Quanto que eu paguei nessa LTN? Esse fluxo que eu acabei de pôr aí. Presta bem atenção no que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar na HP e vou ver quanto que eu paguei nesse título, tá bom? Então, vem comigo aqui, ó. Vamos fazer isso aqui na HP. Zerei minha HP. Vale 1.000 sempre no vencimento. Então, 1.000 é o FV, tá bom? Aí, olha só. Como é que a gente vai fazer isso aqui? São 252 dias úteis para o vencimento. Então, é 252, Enter, 252 divide, é exatamente um ano do mercado financeiro, um ano over. Então, é esse 1 aqui que eu vou colocar no N, tá certo? E qual que é a taxa? 10%. 10 eu vou pôr no I. Aí eu vou chamar o valor presente, 909,09. Então, eu paguei 909,09. Estão me entendendo? Paguei 909,09 hoje. Aí, lá daqui 252 dias, vai valer R$ 1.000. Mas vai bonitinho, como na linha azul? Não. Vai feinho, como na linha vermelha. Quer ver? Imagina que aconteceu o seguinte. No dia seguinte, exatamente um dia depois, a taxa subiu para 10,5%. Deu um estresse no mercado. Ih, vão pedir impeachment do barbudo agora, zoeira, né? Mas enfim, vai dar um ruim aqui, não sei o quê. Vai mercado internacional quebrando e não sei o quê. Papapá, papapá. Aí subiu para 10,5% a taxa. Sabe o que acontece? O banco ele vai fazer o seguinte, o banco, o fundo de investimento, ele vai fazer o seguinte, ele vai marcar mercado. Como é que ele marca mercado? Presta bem atenção. Ele vai fazer a seguinte conta. Faltam 251 dias úteis para o vencimento. Carecão, por que 251? Porque era 252 e passou um dia. No dia seguinte subiu para 10,5. 10,5. Eu vou calcular quanto que vai estar o preço dessa LTN, tá bom? Nada nessa mão, nada nessa mão. Vem comigo aqui, eu vou fazer esse cálculo agora. Zera a sua calculadora, coloca 1.000 no valor futuro, porque a LTN sempre vale 1.000 no dia do vencimento, tá certo? 10 é a taxa, e presta bem atenção agora. Qual que é o prazo? Eu não coloquei a taxa em base ano, 10% ao ano, que não era 10, né? Foi para 10,5. 10,50 é a taxa, tá certo? 10,50 ao ano. O prazo vai ter que ser em anos. Então, 251, enter, 252, divide. Ah, são 0,996032 anos. Então, você coloca lá no N. E aí, você chama o PV. Olha lá, 905,34. 905,34. Minha amiga, meu amigo, você viu o que aconteceu? Você comprou esse título por 909 a 10% ao ano. No dia seguinte, a taxa subiu para 10,5. Olha o que aconteceu com o preço do título.
você vai olhar o extrato lá do seu fundo, o extrato da sua conta no Tesouro Direto, lá na sua carteira, e você vê que caiu de 909 para 905, você tem menos dinheiro no dia seguinte do que você tinha no anterior. Porque a taxa de juros subiu. Quando a taxa sobe, o PU cai e vice-versa. Beleza? PU é preço unitário, tá, pessoal? PU é o preço unitário do título. Vocês estão me entendendo? Então, fica esse vai e vem, mas que depois a taxa volta para 10, vai para 9,5, e aí dá um pulo para cima, tá vendo? Esse pulo aqui para cima, tá vendo? Aí dá um pulo para baixo, aí dá um pulo para cima, e vai nesse samba maluco aí, tá certo? Vai sambando o título, até chegar nos R$ 1.000 lá no dia do vencimento. Então, a LTN, por ser um título pré-fixado que tem marcação a mercado dessa forma, ela tem volatilidade, ela é volátil, tá certo? Beleza? Lembra o contrário de volátil? Volátil. Vem cá, sobrinho, entendeu? O volátil, vem cá, sobrinho. Tá certo? Então, é isso que acontece. A taxa de juros sobe, preço cai, taxa de juros cai, preço sobe. Vocês me entenderam? Tá claro isso daí? Por isso que a LTN tem mais risco. LFT não, LFT é essa linha azul bonitinha que vai que vai. E já aconteceu de ter uma mudança muito forte no ágio e no deságio e se impactar um pouco mais as LFTs, mas nem se compara às LTNs. Ok? Ah, Patrick, estava exatamente falando disso, tá certo? Então, olha só. Na LFT também acontece. Só que na LFT é só um pedacinho que é pré-fixado, lembra? Estava mostrando aqui, ó. É só esse cocôzinho aqui, ó, esse 0,578, é taxa Selic que é pós. Tá sempre positiva, né? 13, alguma coisa, tal, não sei o quê. E só esse pedacinho 0,578 é que é pré. Então, balança muito pouco o título, você quase nem sente, tá certo? Tem que ser um caos no mercado muito grande. Só que se tiver um caos muito grande no mercado que as LFTs balançarem, a LTN ela deu um foi de bang jump. Você entendeu? Então, a LTN vai ser sempre mais arriscada. Beleza? Muito bom. Questão número 7. Isso nos leva à questão número 7. Olha só. Um título de valor de face Milão está negociado com desconto de 72. Considerando que esse título paga... Eu falei que nem índio aqui, né? Que nem o pessoal diz que índio fala, né? Mas acho que não é assim. Considerando que esse título paga cupom de 10% ao ano, qual é o current yield desse título? Ah, eu não entendi, foi nada, carecão. Me explica isso direito. Então vamos lá. Olha só. O título tem valor de face 1.000. Valor de face quer dizer que o valor futuro vai ser 1.000, né? No vencimento vai pagar 1.000. E ele está negociado, né, com desconto de 72. Então eu já sei que o valor presente dele, né, hoje, 1.000 menos 72, tá bom? Desconto quer dizer isso. Desconto em grana é isso. Então, você vai ter aqui 1.000 menos 72, não precisa ser um gênio da matemática, para saber que é 928, tá bom? Então, o valor presente dele é 928, você paga 928 hoje, recebe 1.000 numa data futura, tá certo? E também ele paga 10% ao ano. Então, o que isso quer dizer? O cupom é sempre sobre o valor de face. Então, o que ele paga 10% ao ano, quer dizer que todo ano ele paga 100zão. Então, você recebe 100zão por ano. Todo ano. Tá vendo? Até o dia do vencimento. 100zão. Esse é o fluxo de caixa do título. Pessoal, faz o fluxo de caixa para você entender como é que a banda tá tocando aí. Tá certo? E aí vem uma pergunta, né? Qual que é o current yield? É o quê? É o current yield do título. Tá certo? Então, vem cá comigo, mostrar-te-ei um negócio aqui. Vamos lá no formulário aqui. Fórmula CE. Opa, o que eu achei aqui, ó. Que coincidência, meu amigo. Olha lá. Current yield. C sobre P. Tá certo? C sobre P. C é cupom, P é preço. Legal? Eu preciso decorar isso aí, ô Barba Branca? Não, não precisa. Porque vai estar disponível para você isso lá no formulário. Tá certo? Então, você vai vir aqui, C sobre P. Qual que é o C? 100, né? Que é o cupom.
Qual que é o P? Aí não vai me errar, né? Porque P é preço, portanto é o valor presente, 928, né? Faz 100 sobre 928, pega aí a sua bonita HP, 100, Enter, 928 divide, tá? Isso aqui tá em decimal, 0,1078, 0,1078, 0,1078. Isso aqui tá em decimal. Para fazer porcentagem tem que multiplicar por 100. Né? Então, você vem aqui 100 vezes 10,78% arredondando. 10,78% ao ano. Né? Esse aqui é o que? Então, é o meu current yield. 10,78. 10,78. Beleza. Estão entendendo aí? Tiver alguma coisa incomodando você, né? Se você não tirou o sapato ainda, se tiver algo incomodando você, certamente vai ser algum conceito aqui, você me avisa, tá bom? Olha lá. Pessoal, aqui tem a ver com aquela matéria que fala sobre os títulos públicos norte-americanos. Uma das últimas aulas gravadas que a gente tem lá de renda fixa. Legal? Ok, muito bem. O que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar dos títulos, né? Tenho que lembrar do T-bill, tenho que lembrar de T-note e tenho que lembrar do T-bond, tá certo? Esses são os três títulos, as treasuries americanas que pagam taxa nominal, tá certo? Que pagam uma taxa pré-fixada. São esses três aqui, beleza? E é nessa ordem, tá? É BNB que você tem que lembrar, Bill Note Bond, tá certo? BNB, Bill Note Bond. E o que isso quer dizer? A T-bill, ela é a mais curtinha, é até 1 ano. A T-note, de 2 até 10 anos, e a T-bond, de 10 até 30 anos. Lembra do James Bond? James Bond, ele é eterno, nunca acaba. Então, o bond tem que ser o mais longo, tá certo? Super Bond também, a cola que gruda pra caramba e pode passar 50 anos, a cola tá colada lá. Tá certo? Então lembra disso, para você lembrar que o mais longo é o bonde. Bill dá a impressão de uma coisa mais curtinha, eu acho, tá certo? Bill você usa para pagar conta também, tá? É Bill. Então, tudo isso faz a gente, esses mnemônicos ajudam a gente. Legal? Agora pensa comigo. Se fosse para você me dizer qual desses três títulos aqui, T-bill, T-note, T-bond, não tem pagamentos de juros intermediários, qual você acha que é? O mais curto ou o mais longo? Que não tem. Perfeito. Isso que você pensa. Silvana, show de bola. Paula, é isso aí. É a T-bill, porque ela é curta. Então, para que eu vou colocar um pagamento intermediário se ela vence loguinho? Tá certo? A mais longa é de 1 ano. Tem umas que estão com 8 meses, com 4 meses. Para que pagamento de juros intermediários? É o mais curto, né? Isso mesmo, Karina. Então, olha só. A T-bill, ela não tem juros. Então, opa, não tem cupom. A T-bill não tem cupom, tá certo? Tem cupom e essa aqui tem cupom. Mas por que você está falando de cupom aí, ô carecão? Pelo seguinte, o que é risco de reinvestimento? É quando eu recebo, tá certo? Imagina que eu peguei uma baita de uma taxa, comprei um T-bond aqui para ganhar 6% ao ano. Isso nos Estados Unidos é muito alto, 6% ao ano. Só que aí, ao longo do tempo, as taxas começam a cair para caramba e eu recebo um cupom intermediário. Aí eu pego esse dinheiro e vou tentar reinvestir e eu vejo que eu só consigo reinvestir a 2,5% ao ano. Então, eu achei que o meu dinheiro ia render 6, mas na volta desses cupons aqui, eu não consigo reinvestir a 6, tá certo? Eu reinvisto a 2,5, tal. Isso se chama risco de reinvestimento. É quando você recebe cupons intermediários, precisa reinvesti-los e não consegue uma taxa tão boa quanto você tinha na operação original. Então, qual vai ser o produto aqui que tem risco de reinvestimento? Ah, mas peraí.
Silvana, assim, acertadamente mandou aqui a A. Mas aí você poderia argumentar, o Carecão, mas você não falou de commercial paper, nem de CDs, nem sei o que que é isso. T-bills, beleza, já ficou claro que não tem o risco de reinvestimento porque não tem cupons. Pessoal, os CDs, eles são os CDBs americanos. Nossa, CDBs americanos, só que chama CD lá, tá certo? Certificate of Deposit, mas é a mesma coisa. E o commercial paper é a nota promissória americana. Nenhum deles tem pagamento intermediário. O commercial paper é curto. CDBs, máximo 3 anos, mas não tem cupom intermediário. Muito parecido com o mercado brasileiro aqui. Fechado? Beleza? Então tem que ser os T-bonds, títulos de longo prazo, tá certo? E de longo prazo e de emissão governamental ali. Muito bom. Frank Drebin comprou um T-bond a 2,44% ao ano. Ok? Sabendo que a taxa de emissão do título é 2,25, analise as afirmações abaixo. Então, olha só, a taxa de emissão é 2,44, desculpa, ele comprou a 2,44, foi a taxa de mercado, e a taxa de emissão é 2,25. Legal? Deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês acham que ele está feliz ou triste? Porque vamos imaginar uma situação, ele pensou em comprar na emissão a 2,25, mas ele esperou um pouco, não comprou na emissão a 2,25. Esperou um pouquinho e mais para frente ele comprou a 2,44, que foi a taxa de mercado. Você acha que ele estaria mais feliz tendo comprado a 2,25 ou ele está mais feliz porque comprou a 2,44? Manda aí, o que vocês acham? Karina falou que tá triste. Vocês concordam? Ó, eu não sei vocês, mas eu prefiro comprar uma taxa mais alta, porque eu vou ter uma remuneração mais alta, tá certo? Então, quando ele comprou a 2,44, ele comprou esse título mais barato. Quando você compra algo mais barato, você se dá melhor. No mercado financeiro, quando você compra um ativo mais barato, a sua taxa de retorno é maior. Concorda comigo? Lembra aquele caso que eu falei para vocês da LTN? Eu calculei o preço com 10% de taxa e depois com 10,5%. Eu prefiro comprar 10,5%, que eu pago mais barato no título. Aqui eu teria pago 909, aqui eu paguei 905. E comprar 10,5 quer dizer que se eu segurar até vencimento eu vou ganhar 10,5. Aqui eu vou ganhar só 10, eu prefiro ganhar 10,5. Então, sempre que eu compro com uma taxa mais alta, quer dizer que eu estou comprando mais barato e eu quero comprar coisas baratas, tá certo? Aí, olha só, a referência é a taxa de emissão, 2,25, tá certo? Para 2,25, você tem o preço de emissão, beleza? Presta bem atenção nisso que eu vou escrever aqui. Agora, olha só, esse preço de... Aí foi emitido o título. O preço do título sobe e aí você vai e compra o título, você acaba tendo uma remuneração mais baixa, por exemplo, 2%. Por quê? Foi feita a emissão a 2,25, mercado gostou pra caramba, começou a ter muita demanda pelo título, o pessoal quis comprar, o preço foi subindo, e aí quando eu fui comprar já estava caro, o preço de mercado mais alto. Aí o meu rendimento passou a ser só de 2. Por quê? Porque o preço de resgate, o valor de face, ele é fixo. Se está todo mundo querendo, topando pagar mais, o valor presente está subindo. Se o valor presente está subindo, meu rendimento cai. E aí, quando eu compro lá, eu vou conseguir comprar 2% só. Se o meu preço de mercado cair, quer dizer o seguinte,
O título foi lançado a 2,25, não teve muita demanda. Como não teve muita demanda, o que aconteceu? Eu consigo comprar ele mais barato. Se o fluxo de caixa dele já está determinado, eu vou receber tais cupons e no vencimento eu recebo lá os $1.000. Se o valor presente cai, eu pago mais barato nesse valor presente aqui, o meu rendimento sobe. Então, sei lá, vai para uns 2,44% aqui, por exemplo, tá certo? Então, quanto mais barato eu pago num título, maior é a minha rentabilidade. Por quê? Porque isso aqui já está determinado. Quando eu quero pagar menos aqui no valor presente. Se eu pago menos, eu estou ganhando mais dinheiro. Sempre assim, tá, pessoal? Então, o que aconteceu nessa operação foi assim. O Frank Drebin comprou a 2,44. O título tinha sido emitido a 2,25. Isso quer dizer que o preço caiu. Se ele conseguiu uma rentabilidade maior do que a rentabilidade de emissão. Legal? Então, hoje, o título está sendo negociado com deságio. Esse 2,44 quer dizer que ele está mais barato, então está com deságio. Lembra que ágio é sempre quando está muito caro. Não é da época de vocês? Quando era moleque, a carne, teve uma época que faltou carne no Brasil. E a carne era vendida com ágio. Então, você ia nos lugares assim, um preço absurdo. Tem alguns tipos de carros, né? Eu lembro que os carros da Toyota, quando vieram para o Brasil, todo mundo queria comprar. Aí ele era vendido com ágio, muito acima do preço da tabela. Então, ágio, lembra de agiota, é sempre um preço muito acima, tá certo? Deságio é o contrário, um preço abaixo. Então, o título está sendo negociado com deságio? Perfeito, certinho. O título está sendo negociado abaixo do par? Certinho. No par é quando está exatamente no preço da emissão, no 2,25. Como a taxa está mais alta, o preço está mais baixo. Então, está sendo negociado abaixo do par. Se o investidor mantiver o título em carteira até o vencimento, terá obtido um retorno de 2,25 ao ano? Mas peraí, ele não comprou a 2,44? Quando na renda fixa eu compro um título a 2,44 e eu seguro até o vencimento, eu vou ganhar 2,44. Por isso que chama pré-fixado. Está pré-fixado em 2,44 e eu vou ganhar exatamente aquilo se eu segurar até o vencimento. Tá certo? Então eu vou ganhar o Frank Drebin, né? Vai ganhar 2,44, não 2,25. Então essa aqui está errada. 1 e 2 estão corretas. B de belezura. Tá certo? Entenderam, pessoal? Dá um feedback aí para mim se vocês entenderam. Tá? É muito importante vocês lembrarem que sempre que a taxa sobe, o preço cai. Taxa cai, o preço sobe. Aqui a taxa subiu, isso quer dizer que ele comprou por um preço mais baixo, né? Ele comprou a 2,44, ele comprou por um preço menor que o preço da emissão. Legal? Questão número 10. O investidor aplicou em um título público por meio do Tesouro Direto. Legal? Ao resgatar a sua operação, obteve resultado positivo e, portanto, deverá ser tributado. Quem é o responsável por recolher o imposto? Tá, antes da gente fazer essa, deixa eu responder a Silvana aqui. Então, sempre vai ser essa regra da taxa, sempre, no pré-fixado, sempre, Silvana. Isso nunca muda, tá? No pré-fixado, isso é fato. Boa, Paula, mandando bem aí nessa aqui. É o custodiante, tá? Então, existe um custodiante e justamente para cuidar disso, o custodiante, ele é o responsável por recolher o imposto. Existe uma característica muito importante na tributação de renda fixa, né? Isso funciona então para renda fixa, que é o seguinte: tributação na fonte e definitiva. O que quer dizer isso, professor? Tributação na fonte quer dizer que o investidor já recebe líquido de imposto. Então, ele não vai ter que emitir uma DARF, uma guia para pagar o imposto. Não, ele já recebe líquido na fonte. E por que definitiva? Porque ele não consegue compensar em outras operações, nem da declaração de ajuste anual do imposto de renda,
Nada disso, não tem compensação, tá bom? Por isso que ela chama tributação na fonte e definitiva. Renda fixa funciona desse jeito. Legal? Uma outra coisa que não precisava para essa questão, mas que é legal a gente lembrar, é como funcionam as alíquotas da renda fixa. As alíquotas da renda fixa, elas seguem a tabela regressiva, né? Sempre que se falar em tributação regressiva, tem a ver com prazo. Isso quer dizer o seguinte, até 180 dias, a tributação é 22,5%, tá certo? Até 180, só fazer um negócio aqui. Dias. 22,5. Se a operação for entre 181 e 360 dias, tributação de 20%. Se a operação for entre 361 e 720 dias, tributação de 17,5%. Se a operação for acima de 720 dias, tributação de 15%. Beleza? Então, esses são... Tem essa tabelinha aí na prova? Não, não tem. Você precisa saber de cabeça. Beleza? Muito bom. Questão 11. Um investidor comprou um Tesouro Selic com ágio. Este, o investidor, né, terá retorno o quê? Inferior, superior, igual a Selic, ou LFT não pode ser negociada com ágio. Qual é a alternativa correta? Já te respondo, Patrick. Vamos só responder essa 11 aqui. Paula está dizendo que é a B. Karina está dizendo que é A. Silvana que é A. Com ágio. Lembra que ágio está pagando mais caro. Você gosta de comprar coisas mais caras? Eu não. Sou muquirana. Então, com ágio, você está pagando mais caro é menos retorno. Então, inferior a Selic, tá certo? A chamada taxa negativa. Então, se você visse lá com ágio, ia estar Selic menos, por exemplo, 0,0312%. Tá certo? Beleza? Ah, legal, Paulo. Tranquilo. Aqui você pode errar como for. É bom errar aqui para acertar lá na prova, tá bom? Então, inferior a Selic, alternativa A. Deixa eu ver aqui que o colega estava perguntando. Com essa tendência de baixa da Selic no momento atual e futuro, se ocorrer mesmo, então, no caso, esse investimento seria interessante comprar a LTN. E a LTN não acompanha a LFT. Putz, muito bom, olha só. Ela tem uma taxa que o Tesouro determina de pagamento, quanto à carência, pode vender antes do prazo. Ó, para te explicar isso aqui, vem comigo aqui. Olha só. Como é que está hoje o mercado? Se eu for comprar um tesouro para 2026, tesouro pré, eu ganho 10,32, tá certo? Já está bem abaixo da Selic, você está vendo? Porque ele já está precificado aqui que essa taxa de juros Selic vai cair, vai cair, vai cair abaixo de 10. Então, hoje, nos dias de hoje, ainda está compensando você ganhar Selic mais 0,0578, porque se você fizer esse investimento de hoje para amanhã, de amanhã para depois, você está ganhando uns 13 e alguma coisa. Aqui você vai ganhar 10,32, tá certo? Então, aqui já caiu bastante essa taxa. Essa taxa chegou a bater 13% antigamente, quando a gente não tinha perspectiva de queda da Selic ainda. Você viu que ela já caiu bastante. A pergunta é, será que vai cair mais? Será que o mercado vai ter confiança de que essa taxa Selic lá na frente pode bater uns 6, 5%? Então vale a pena aproveitar esses 10,32? É essa a grande dúvida, né? Então, o que eu estou querendo dizer, Patrick, é que agora já está no preço desse pré-fixado que a taxa vai cair. Então já está uma taxa mais magrinha. O ideal é que a gente tivesse feito essa operação há uns 3, 4 meses, quando a gente teria pego uma taxa de 12 alguma coisa, e ganharia mais dinheiro com isso, tá bom? Se você me perguntar hoje, eu acho que
vale a pena ir para o pré, mas não com uma parte muito relevante da carteira, porque ainda pode subir esse pré. Se o mercado achar que tem risco, que vai dar inflação, que depois o Banco Central vai ter que puxar de novo a taxa de juros lá para cima, essa Selic não vai ter tempo de cair tanto assim como se espera, tá? Muito bom. Questão número 12, vamos lá. Você é consultor de investimentos e seu cliente o procura para auxiliar a encontrar um investimento que seja garantido pelo FGC, com boa rentabilidade e tenha vantagens fiscais. Qual você deveria indicar? Né? Qual que cumpre os dois requisitos aí? Ó, Karina falou, é LCI e LCA. Por que que não pode ser a debênture incentivada? Eu queria debênture incentivada, por que que não pode? Que requisito que a debênture incentivada não cumpre? É, isso aí, FGC, não tem FGC, né? A C também não pode, porque o CRI não tem FGC, tá certo? E o CDB não tem isenção fiscal, então tem que ser a alternativa B. Questão 13, olha só. O investidor comprou uma NTNB e obteve uma rentabilidade total de 10,5% no período de um ano. Sabendo que o cupom da NTNB vale 6% ao ano, qual o valor do IPCA nesse ano? Então, olha só, aqui a gente precisa tomar cuidado com uma coisa, porque essa palavrinha cupom, ela tem um duplo sentido na renda fixa, tá? Ela é utilizada para os pagamentos intermediários também, mas ela é também utilizada para isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá vendo esse Tesouro IPCA+? Tesouro IPCA+, 2029. Aí você tem IPCA mais 5,03%, tá vendo? Esse 5,03 é a taxa real, concorda? Porque você ganha o IPCA mais a taxa real, que é o 5,03. A composição dessas duas taxas te dá a sua rentabilidade total, é ou não é? Muito bem. Esse 5,03 é também chamado do cupom da NTNB. Então, é aquela parte pré-fixada da NTNB. Então, olha só, o que está sendo dito aqui? Que essa NTNB, ela deu uma rentabilidade total de 10,5%, tá certo? O cupom dela, a parte pré-fixada dela, foi 6%. Então, quanto é que foi o IPCA para garantir aqui os 10,5%? Então, isso aqui, beleza, já foi a parte pré, tá certo? Agora eu preciso saber quanto é que foi o IPCA. Isso aqui é mais matemática financeira do que qualquer coisa, né? 1,10,5 dividido por 1,06 menos 1, tá certo? Então você vai lá, 1,10,5 entre 1,06 divide 1 menos, isso aqui é em decimal, só que eu quero em porcentagem, 100 vezes, tá lá, 4,25%, certo? 4,25%. A alternativa D deu certo. A Paula já tinha dito, né, que era a D. 4,25%. Beleza? Tranquilo? Muito bom. Questão 14, olha só. Seu cliente consulta o site do Tesouro Nacional e nota que entre os títulos ofertados no dia da consulta, tem esses dois títulos aqui. Este e este. Beleza? Qual que é a diferença entre esses dois? Nenhum dos dois paga cupons intermediários, tá certo? Paga juros intermediários. A LTN é uma letra, a letra não paga juros intermediários. A NTNB é uma nota, então pagaria, mas é a NTNB principal. Esse principal quer dizer que não paga juros intermediários, só paga o principal lá no final, tá certo? Então são dois títulos semelhantes. Mas qual que é a diferença entre eles? É que a LTN é negociada a uma taxa nominal. Se você contrata uma LTN, se você compra uma LTN aqui e segurar até o vencimento, você vai ganhar esses 8,86% ao ano. E a NTNB?
A NTNB é uma taxa real, que eu falei que isso aqui chama o cupom da NTNB, mais o IPCA. Então, o que a gente está dizendo é que a LTN está pagando 8,86. A NTNB está pagando 4,03% mais o IPCA. Estão vendo? É isso que está acontecendo. A pergunta é, qual é o IPCA que está sendo projetado aqui? Legal? E de novo, né? É uma conta bem tranquila aqui, certo? 1,0886, ok? Dividido por 1,0403 menos 1. É essa conta que você tem que fazer. Ó, a Paula está dizendo que a A é a boa. Vamos ver. 1,0886, Enter. 1,0403. Divide 1 menos 100 vezes 4,64%. Né? Então, olha só, a taxa de inflação projetada para o período é 4,64%. Felipe, mas eu não entendi. Por que que isso é a taxa projetada para o período? É porque é o seguinte, é como se a gente fosse lá no site do Tesouro Direto, aqui, e visse que para o mesmo prazo, você tem dois tipos de títulos, tá certo? Quais dois? A LTN pagando 8,86 e a NTNB pagando 4,03 mais IPCA. Gente, não tem almoço grátis. Esse título, ele é emitido pelo Tesouro Nacional. Esse aqui também. Então, é o mesmo risco. Se é o mesmo risco, eles têm que estar negociados à mesma taxa. Então, só que aqui está em base real, aqui em base nominal. Então, o mercado acha que o IPCA ele vai ser de 4,64%. Se eu compuser ele com a taxa real da NTNB, eu chego exatamente na taxa nominal, tá certo? Então, isso é o que a gente chama de inflação implícita. Então, está implícito no preço dos títulos do mercado que o mercado acredita que a inflação será de 4,64%. O IPCA será de 4,64%. Beleza? Tranquilo? Se tiver dúvida, vocês gritam aí, tá bom? Olha lá. Seu cliente pede uma recomendação para comprar títulos públicos federais. Num cenário de previsão de queda de taxa de juros, o mais indicado é... Bom, aí eu vou chamar o Patrick aqui, né? Que era exatamente isso, Patrick, que você estava comentando, né? Exatamente essa... A coisa não é tão simples, como eu te falei, porque você tem que pegar antes da taxa cair, né? Então, você tem aí um cenário de previsão de queda de juros, mas você tem que aproveitar uma taxa gordinha de quem? Das LTNs, tá certo? Como a Karina colocou aí, LTN. Por quê? Porque se a taxa de juros vai cair, você precisa investir, ou então dar uma recomendação para o seu cliente, que é o seguinte, vai numa taxa que não vai cair. Então, se eu for lá no pré-fixado e investir a 10 e 20% ao ano, segurar até o final, eu vou ganhar 10,20%. A Selic pode estar 4%. Eu vou ganhar 10,20%. Então, aproveita para pôr o dinheiro no pré-fixado enquanto a taxa estiver gordinha. Beleza? E por que todo mundo, então, não faz isso, carecão? Ah, porque ninguém tem certeza que a Selic vai cair tanto. Vai que ela não cai, bate uns 11, aí não cai mais, aí volta para 12, para 13, você deixou seu dinheiro empatado a 10 e 20 e deixou de ganhar 11, 12, 13, tá certo? Então, ganhar dinheiro no mercado não é uma ciência de foguete, assim, né? Você tá com uma carteira diversificada e andar de forma mediana. Agora, você sistematicamente ganhar acima do mercado, aí é um treco difícil. Você precisa ter competência, conhecer bem o mercado e tal. Tá bom? Questão 16, olha lá. Questão 16 fala de um tipo específico de treasuries,
que são as TIPS. As TIPS, elas são as Treasury Inflation Protected Securities. Isso quer dizer, são as NTNBs dos caras. Então, o John Roberts, lá, né, a Sophia Warren, eles compram quem? Eles compram esse tipo de título, não compra NTNB, né? Compra TIPS, que é a mesma coisa, mas lá nos Estados Unidos, tá certo? Então, o que que vai acontecer com as TIPS? As TIPS, elas vão ser corrigidas pela inflação, aqui assim como a NTNB é corrigida pelo IPCA, as TIPS, elas são corrigidas pelo CPI, que é o IPCA dos caras, Consumer Price Index, tá certo? E se você souber disso, você mata essa questão numa boa, né? Olha lá, tem seu preço ajustado de acordo com a inflação, perfeito. O valor dos cupons recebidos não variam até o vencimento, tá errado, porque eles também são corrigidos pela inflação. Não tem seu valor de face alterado, mesmo que ocorra deflação, tá errado, né? Eles variam, o valor de face ele varia com a inflação e com a deflação. Então, somente a 1 está correta, C de cachorrão, tá bom? Lembra sempre do seguinte, valor de face, cupom, para NTNB e para as TIPS, que são as americanas, é sempre corrigido pela inflação. Aqui no Brasil, inflação é IPCA. Lá na gringa, lá nos Estados Unidos, é o CPI. Beleza. Questão 17. O que que fala para nós aqui a questão 17? Vamos lá. Um consultor de investimento está convicto de que as taxas de juros dos títulos negociados no mercado vão ter um forte movimento de queda nos próximos meses. Nesse contexto, qual seria a realocação de carteira adequada? Com toda essa nossa conversa, você já tem totais condições de responder essa aí. Manda aí, o que que vocês acham? Tô só de olho aqui no chat, vendo o que vocês vão falar. Não precisa ter medo de errar, não. Estamos entre amigos, tá certo? É bom errar aqui para acertar na prova. Então, taxa vai cair, ó. Qual seria a realocação de carteira adequada? Boa, Silvana mandou A, Karina mandou a D. Vamos ver a A. Vender tesouro pré-fixado e comprar tesouro Selic. Então, olha só. Qual que é o problema aqui? Imagina que tesouro pré está fixo em 10% ao ano. Tesouro Selic, você ganha Selic. Taxa de juros vai cair. Qual taxa de juros que vai cair? É a Selic. Se eu sair do 10% e ir para a Selic, vai dar ruim, né? Porque eu vou ter uma rentabilidade decrescente. Tá bom? Então, essa aqui não pode... Não, mas de verdade, Silvana, não esquenta a cabeça, não. Eu gosto que erra porque a gente vai pensando junto aqui, porque aí lá na prova você vai saber identificar, tá bom? Então, a não pode ser por causa disso. Você acaba ficando posicionada em algo que está caindo. Quando a gente fala que as taxas de juros vão cair, quer dizer que a Selic vai cair, tá certo? E as taxas pré vão cair? Também vão cair. Só que quando a taxa pré cai, eu me dou bem, porque eu já estou pré-fixado em 10. E aí cai para 9, cai para 8, e eu estou lá no 10. Uhul! Felizão. Tá bom? Vender tesouro IPCA+, e comprar tesouro Selic. Num movimento de queda de taxa de juros, você nunca compra tesouro Selic, porque tesouro Selic vai estar caindo, a taxa Selic vai estar caindo. Então, isso já ferra a B também. Liquidar a posição pré-fixada e se posicionar em papéis indexados ao IPCA. Difícil dizer, porque a gente não tem nada, nenhum indicativo sobre o IPCA. Algum indicativo que tem é que se a taxa de juros está caindo, é porque o IPCA está sob controle. Então, ele não deve subir no curto prazo. Então, não faz sentido. A D, vender tesouro Selic e comprar tesouro pré-fixado. Essa que é a correta, tá bom? Por quê? Porque se eu estou vendendo alguma coisa que vai afundar, que é o tesouro Selic,
e estou travando a minha rentabilidade, no exemplo que eu dei, em 10% ao ano, no pré-fixado. Então, eu viria aqui no site do Tesouro Direto, tá vendo? Aqui, ó. E eu travo essa poçonhoca, sei lá, em 10,32, por exemplo. Aí a taxa pode recuar o que for, eu estou travadinho no 10,32. Beleza? Ficou claro? Então tá bom, show de bola. Vamos para a próxima. 18. Pessoal, essa aqui não tem jeito, você precisa saber, precisa decorar. Cai em CPA 20, cai em CPA 10, cai em CE, os caras amam perguntar isso aqui, certo? O rendimento da caderneta de poupança é calculado sobre o menor valor da data do rendimento. A caderneta de poupança, ela sempre faz isso. Tá bom, concordo. Não é tão inclinado para cima porque é um rendimento pífio. Mas é sempre o seguinte, aniversário, mêsversário, né? Então, os depósitos que você fez no dia 5 de agosto, 5 de setembro, você vai ter a rentabilização. Na verdade, não é bem assim, né? Porque o que acontece? É assim, aí tem uma escadinha, tá vendo? Mas e assim vai, tá certo? Então, vai ser sempre sobre o menor valor da data do rendimento. Aguardar isso aqui, ok? Questão número 19. Olha só. Considere as seguintes afirmativas a respeito de um fundo de investimento composto exclusivamente por NTNBs. Bom, então nós estamos falando de NTNB aqui, aquela que é indexada ao IPCA. Beleza? Você compra por, sei lá, 6% mais IPCA. Isso quer dizer que se você segurar até o vencimento, você vai ganhar 6% mais IPCA. Ô, Carecão, mas e se eu vender antes do vencimento? Se a taxa subiu, você se ferrou. Porque lembra, a taxa sobe, IPU cai. Legal? Então, quando essa parte aqui sobe, o seu preço unitário cai. Beleza? E quando o IPCA sobe, o seu preço unitário sobe. Então, num título como esse, a parte pré-fixada joga contra você quando ela sobe, e a parte pós-fixada, que é o IPCA, tá certo? Então, quanto mais subir o IPCA, melhor para você. Quanto mais subir aqui na parte pré-fixada, pior para você. Beleza? Estão me entendendo? Então, dado esse entendimento, vamos ver aqui se a gente entende como é que ficou o negócio. Pessoal, vocês estão vendo minha tela aí? Tá tudo certinho? Meu computador deu umas piscadas aqui, não sei se está tudo certo. Dá um oi aí no chat, fala se tá ok. Tô achando que travou a bagaça, hein?
Voltei, pessoal. Que petulância do meu computador aqui, ele travou tudo, do nada. Estão me ouvindo aí, né? Voltei, né? Boa, boa, legal. Só fazer deixa eu ver se eu consigo compartilhar direitinho aqui minha lousa. Só um minutinho. Ah, vai dar certo, sim. Olha lá. Compartilhar tela aqui. Muito bem. Eu vinha dizendo para vocês, né, como é que funciona aqui o negócio, como é que funciona a NTNB, né? Taxa pré, se ela aumenta, o meu PU cai, e IPCA, se ele aumenta, o meu PU sobe. Por quê? Porque eu ganho exatamente a taxa pré mais o IPCA. Beleza? Legal. Agora, olha só, se liga no seguinte: se o investidor resgatar a qualquer momento antes do vencimento dos títulos, receberá a remuneração expressa do título no momento da emissão. Pessoal, não. Você somente ganha a taxa pactuada se você segurar até o vencimento. Por isso que tem um grande problema, né? Vocês já devem ter ouvido sobre isso. Quando você, por exemplo, recomenda lá para um cliente seu, o cara investir num tesouro IPCA 2045. O que acontece? Se ele investir num tesouro IPCA 2045, 2055, né, como está aqui, tesouro IPCA mais 2055, olha lá. Ele ganha hoje IPCA mais 5,42 ao ano até 2055. Mas como é um título muito longo, se esse 5,42 sobe para 6%, na marcação a mercado o PU cai muito, porque lembra, quando a taxa pré sobe, o PU cai. Tá certo? Então esse é o grande problema de a gente colocar títulos longos na carteira. Se você precisar sair antes, você vai ter um impacto negativo no aumento da taxa. Tá certo? Então aqui está errado. Se ele resgatar a qualquer momento antes, ele não vai receber a remuneração expressa no título. Se a taxa Selic cair, o valor dos cupons será impactado negativamente. Não, porque os cupons não têm a ver com a taxa Selic, tá certo? Então, a NTNB, ela paga 6% ao ano de cupom, 6% ao ano, corrigido pelo IPCA, mas não tem a ver com a taxa Selic diretamente. Então, a 2 está errada. 3. Caso no momento do resgate a taxa de mercado for superior à da emissão, é possível que o fundo apresente rentabilidade negativa. Então, imagina o seguinte: você está lá num fundo de investimento, a taxa subiu, e aí no momento do resgate, o que você vai lá? Você resgata as suas cotas lá no fundo, só que a taxa de mercado está maior que a da emissão. O que vai acontecer? Taxa subiu, PU caiu. Se o PU caiu, é possível que o fundo apresente rentabilidade negativa. É sim. Então, a 3, tão somente a 3 está correta. E aí, portanto, é a alternativa B. Beleza? Tranquilo? Muito importante lembrar disso, tá, gente? Lembrar que numa NTNB, o comportamento da taxa pré-fixada é igual a qualquer taxa pré-fixada. Subiu a taxa, o investidor tem uma marcação a mercado que vai contra ele. Subiu o IPCA, a marcação a mercado vai a favor dele. Ok? Muito bom. Questão número 20. O investidor optou por alocar recursos em renda fixa privada. Contudo, ele não quer nada que não seja garantido pelo fundo garantidor de crédito.
Você vê como é comum nessas questões. Eu coloquei várias vezes aqui porque são versões diferentes que apareceram na prova. Qual das alternativas abaixo ela atende às exigências do cliente? Olha lá. CDB, beleza, LCI, beleza, DPGE, beleza. DPGE, não sei se você se lembra, é um CDBzão. CDBzão, assim, com limites bem maiores e uma cobertura de 40 milhões do FGC. Então, para o pessoal que tem muito dinheiro, assim, né? Então, vale muito a pena um CDBzão desse, tá certo? Aqui a NTNB não é coberta pelo Fundo Garantidor de Crédito. Aqui o CRA não é e aqui o CRI não é. Então, somente a alternativa D que tem todos os produtos cobertos pelo FGC. E para nós finalizarmos, uma questão sobre Fundo Garantidor de Crédito. Uma questão cabeluda, tá certo? Então, preciso ensinar o jeitão aqui correto de fazer essa questão para você não ter dúvidas. Beleza? Então, vem comigo. São várias contas conjuntas aqui. Então, tem uma conta conjunta do João com a Maria de 300 mil e o banco quebrou. Nesse mesmo banco, tem a do João com o Pedro, 800 mil, o banco quebrou. E o João com o Robson, 200 mil, o banco quebrou. E aí a gente precisa ver quanto que cada um vai ter direito. João, Maria, Pedro e Robson, respectivamente. Então, nessa ordem. Beleza? Bora fazer isso aqui? Vamos lá, então. Olha só. Primeira, então, coisa que você vai ter que fazer. Você vai fazer aqui uma tabelinha, tá bom? Tabelinha. Nessa tabelinha, você vai colocar o nome das pessoas. Então, aqui, João, aqui Maria, vou colocar na ordem já. Pedro e Robson. Beleza? Põe nessa ordem aqui. Então, olha só. Dessa primeira conta, de João e Maria, cada um tinha 300 mil. Tá certo? Lembra o seguinte, o fundo garantidor cobre 250k por conta. Nunca mais que 250k por conta. Então, como era uma conta conjunta entre o João e a Maria, é sempre proporcional do ponto de vista linear, tá certo? São duas pessoas, 125 para o João, 125 para a Maria. Divide em 2. Não tem essa de era mais dinheiro do João, mais da Maria. Divide certinho por 2. João e Pedro tinham 800 mil, mas o FGC cobre só 250. 125 para o João, 125 para o Pedro. Beleza? Então, vai fazendo as divisões aí. João e Robson tinha 200 mil, vai cobrir os 200 mil, né? Então, 100 mil para o João e 100 mil para o Robson. Beleza? Dessa forma. Muito bem. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar, então, 250k por conta, no máximo, né? Isso aqui é o valor máximo. Ok? Ponto 2. 250k por pessoa, por CPF. Então, no máximo, 250k por CPF. Tá certo? Então, isso quer dizer o seguinte, gente. Isso quer dizer que a gente vai ter, no João, 125 mais 125, 250, mais 100, 350. Então, o João seria 350, mas não vai receber tudo isso. O João vai receber só 250. Então, esse aqui é o João. O João vai receber só 250. Beleza? Muito bem. Então, tudo que for diferente de 250 aqui do João já cai fora. Alternativa B já não pode ser. Maria, 125, então ela vai receber 125 e pronto. Legal? Então já sei que da Maria é 125. Só tem isso aqui para receber. Do Pedro, 125 também. Está dentro do limite de 125. Beleza. Tá certo?
E o Robson? 100 mil. 100 mil. Então vai ser 250 para o João, 125 para a Maria, 125 para o Pedro e 100 para o Robson. 250, 125, 125 e 100. Alternativa A de acertei. Então, ponto 2, 250 por pessoa, tá certo? 250 por conta, 250 mil por pessoa. Não pode passar disso. Fechado? Beleza? Então tá bom. Dúvidas? Muito bem. Chegamos ao final da nossa jornada aqui em renda fixa. Tá certo? Tudo certo por enquanto, é isso aí. Muito bem. Pessoal, quarta-feira tem renda variável aí, né? Tá mandando bem. Aí depois, na outra segunda, derivativos. Com isso, a gente acaba com o módulo 3, que é o mais parrudo. Se tiver qualquer dúvida, me manda, tanto no grupo quanto no privado, mas não fica com dúvida aí, tá bom? Fechado, gente? E aí, Karina, tudo bem? Então tá bom, um abração para vocês. Tchau, tchau. Melhorou? Ah, tô zerado, tô zerado. Eu nem sei o que foi. Não sei se foi alguma coisa que... Às vezes, uma coisa ou outra que eu como me ataca pesado, né? E assim, eu tava bem até de tarde, comecinho da tarde, eu comecei a ficar mal, falei, mas tomei um remédio, vamos ver se até de noite fico bom. Aquele dia foi Nossa. pesado. Mas que bom que tá melhor. Vamos juntos. Até mais. Tchau, tchau, gente.